Nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema Uma trajetória das trevas para a luz. Uma trajetória das trevas para a luz. Antes de entrar na exposição desse texto, nós vamos procurar dirimir, resolver algumas aparentes contradições do texto. Este texto da cura do cego de Jericó é relatado pelos três evangelhos sinóticos, por Mateus, Marcos e Lucas. Quando você lê o registro de Mateus, no capítulo 20, Mateus fala de dois cegos e não de apenas um cego. Quando você lê o relato de Lucas, diz que Jesus estava entrando em Jericó, quando curou o cego. E Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó, quando curou o cego. Alguns críticos dizem: eu não posso crer na inspiração da Bíblia, porque encontro aqui contradição. Se Jesus curou um, não podiam ser dois. Se eram dois, não podia ser um. Se ele curou o cego na entrada da cidade, não podia ser na saída da cidade. Se foi na saída da cidade, não podia ser na entrada da cidade. Como é que nós vamos dirimir este problema? Se você perceber, em primeiro lugar, nem Marcos nem Lucas afirmam que havia apenas um cego. É bem verdade que Lucas e Marcos mencionam apenas um cego, mas o fato de não ter mencionado o outro não significa que ele não existiu. Porque é que Marcos apenas nomina um dos cegos e o chama pelo nome? Isso nós não sabemos, mas não há contradição. Por que essa questão da entrada e da saída? É simples. Haviam duas Jericós. A Jericó antiga, basicamente só sobrando as suas ruínas. E vocês se lembram lá de Josué capítulo 6, quando aquela cidade foi destruída. E lá no versículo 26 de Josué 6, houve um juramento de que maldito seria aquele que reconstruísse aquela cidade. Então desta cidade só restava ruínas. Mas no primeiro século, Herodes o Grande reconstruiu uma nova, ou plantou, edificou uma nova Jericó, próxima, contígua à antiga Jericó. E esta nova Jericó era uma cidade belíssima, a cidade das palmeiras, dos jardins engrinaldados de flores. O palácio de inverno de Herodes ficava nesta nova Jericó. Havia teatro, anfiteatro e casas de banhos. E então como é que nós podemos conciliar o registro então de Lucas e de Marcos? Certamente este cego devia estar na saída da cidade velha, na entrada da cidade nova. E desta maneira cada evangelista olhava para uma Jericó. Um apontava para a saída, o outro apontava para a entrada. Não há contradição. Apenas é necessário entender o contexto geográfico e histórico desta região. Segunda coisa, a guisa de introdução que eu quero chamar a sua atenção é sobre a última oportunidade.
A cidade de Jericó era um posto de fronteira e um posto aduaneiro, era um posto de alfândega. Para as pessoas que vinham da Galileia, que vinham da Pérea, que precisavam subir para a cidade de Jerusalém, Jericó era o último posto de abastecimento dos peregrinos. Era em Jericó que as caravanas que iam para as festas judaicas, e normalmente aquela região de Jerusalém a Jericó, que dá aí em torno de 25 quilômetros, é um despenhadeiro, descendo de Jerusalém para Jericó, onde tem muitas montanhas, onde tem muitas cavernas, onde tem muitos desfiladeiros, e era onde os marginais se colocavam para assaltar as pessoas. Sobretudo depois que Herodes o Grande construiu o templo de Jerusalém, e de uma leva só mandou milhares de pessoas embora do trabalho, muitas dessas pessoas tornaram-se marginais e se escondiam pelas cavernas deste trecho de Jericó a Jerusalém, ou Jerusalém a Jericó, e desta maneira as caravanas que subiam, chegavam em Jericó, formavam grupos e em caravanas iam até a cidade de Jerusalém. A cidade de Jericó não era apenas a última oportunidade para viajantes, para se reabastecerem, para formarem grupos de viagem. A cidade de Jericó aponta para nós a última oportunidade para esse cego. Porque Jesus passou por Jericó pela última vez. Ele estava indo para Jerusalém. Naquela mesma semana, ele haveria de ser preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Se aquele cego não tivesse aproveitado aquela oportunidade, ele a teria perdido totalmente, definitivamente, inapelavelmente. Oportunidade vem e vai. Lá em Paris existe um monumento à oportunidade muito sugestivo. O escultor pintou um quadro da oportunidade como um homem com asas de um pássaro, na posição de um corredor prestes a dar partida à sua corrida, com a mecha de cabelo na frente e calvo atrás, dizendo o seguinte, que a oportunidade está de partida, vai voar, e se você não agarrá-la pela frente, por trás já não tem mais jeito. Ou você apanha a oportunidade agora, ou você pode perdê-la para sempre. Bartimeu aproveitou a última oportunidade. Se ele não tivesse agarrado essa oportunidade, ele teria permanecido cego o resto da vida. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, à guisa de introdução, é entender por que está indo aqui uma grande multidão. Nota aí. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Por que esta numerosa multidão? O que está acontecendo em Jerusalém? A festa da Páscoa. Era a maior festa judaica. Havia uma lei em Israel que num percurso ou num perímetro de 25 quilômetros, todo judeu acima de 25 anos era obrigado a ir à festa da Páscoa. E certamente Jesus está caminhando para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Alguns curiosos vão ouvindo Jesus, outros vão seguindo como discípulos, outros vão seguindo como críticos, outros simplesmente vão engrossando aquela caravana que vai para a festa de Jerusalém. Obviamente nem todas as pessoas podiam ir para a festa, ou por doença, ou por problemas outros. E o que acontecia com este grupo que não podia ir? Via de regra, este grupo ficava à margem da estrada, na beira das ruas, saudando as pessoas que iam, as caravanas que iam, desejando aos peregrinos uma feliz e segura viagem para Jerusalém. Daí nós podemos entender que na verdade havia uma grande caravana e que Bartimeu estava à beira do caminho, e tem sentido ele estar à beira do caminho, até porque as pessoas que iam para a festa tinham a obrigação moral de dar esmolas aos pedintes, e então ele está clamando do meio desta multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Eu quero agora chamar a sua atenção para nós olharmos para a história deste homem,
para a história deste cego. Primeiro ponto, vamos olhar aí, sua condição antes de Cristo. Sua condição antes de Cristo. E o primeiro ponto que eu destaco é que Bartimeu vivia numa cidade condenada. A cidade de Jericó era uma cidade debaixo de maldição divina. Se você ler lá em Josué 6:26, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e de reedificar essa cidade de Jericó. Qual era a maldição? Diz o texto, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa dos mais novos as portas. No momento em que aquela grande fortaleza ruiu, símbolo do pecado, da maldade, da violência, da idolatria daquela terra, aí a lavratura de uma sentença sobre a cidade não podia ser reconstruída. Jericó era uma cidade então debaixo desta maldição. Segundo lugar, Jericó era uma cidade ao mesmo tempo, não a velha Jericó, a nova Jericó era uma cidade encantadora. Os estudiosos dizem que era a cidade das palmeiras e dos sicômoros. Que quando o vento do deserto batia, as palmeiras esvoaçavam a sua cabeleira e esparramavam o seu perfume por aquele grande vale do Jordão. Era a cidade de jardins, era a cidade de inverno, era a cidade do rei Herodes, era a cidade onde vivia também os sacerdotes que trabalhavam no templo. Vocês sabem que havia em torno de 20.000 sacerdotes e levitas encarregados do templo, do serviço do templo, em 26 turnos diferentes. Obviamente, nem todos os sacerdotes podiam trabalhar o tempo todo. Tinham turnos de trabalho. E muitos desses sacerdotes moravam em Jericó e trabalhavam em Jerusalém. De certa forma, Jericó era uma cidade dormitório. Era a cidade do lazer. Era a cidade do período das férias. Era a cidade do momento de descanso. E Bartimeu vivia nessa cidade. Terceiro lugar era a cidade, não apenas encantadora, mas disse, a cidade dos prazeres, das águas termais, das piscinas, das casas de banhos. E se você notar, esta é uma das regiões, daqui a pouco eu vou falar, da maior concentração salina, talvez, do universo. Então era propícia para os banhos. Quarto lugar, Jericó era uma cidade que ficava no lugar, e fica no lugar mais baixo do planeta. Eu não sei se vocês têm esse dado geográfico. Jericó fica no lugar mais baixo do planeta Terra. Jericó fica aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. O lugar mais baixo do planeta está lá. Talvez como um retrato da depressão deste homem. Talvez a história e a geografia da cidade é um retrato e um reflexo e uma extensão do estado de depressão, de caos, de fosso em que este cego se encontrava. Quinto e último lugar, Jericó era uma cidade às margens do Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto é um lago, basicamente, proporcionalmente bem parecido com o Mar da Galileia, enquanto que o Mar da Galileia, ao norte, é de águas doces, é um rio, um grande lago que recebe mar. As águas do Jordão desembocam no Mar Morto. E o Mar Morto é o lugar da maior concentração salina. A 33% da água do Mar Morto é sal, é um óleo salgado. Desta maneira você não afunda tomando banho no Mar Morto. Não tem perigo de a pessoa não saber nadar. É só tirar os pés do chão e você boia. Você pode ler seu jornal de barriga para cima e nadando no mar Morto. O único problema é que você não pode deixar cair água no olho, porque arde igual pimenta, pela grande concentração de sal. Tudo que entra naquele mar morre, não há vida às margens do Mar Morto. Não há vida. Note você que coisa interessante. O Jordão é símbolo da vida, porque o Jordão distribui as suas águas. Mas o Mar Morto, que só recebe e não dá, ele morre. Isso é um símbolo da vida. Aquele que só recebe e não dá, aquele que só quer para si e não distribui, ele morre. Então a geografia desta cidade reflete a vida deste homem. Reflete a vida deste cego. Segunda coisa que este homem tem, meus irmãos, no sentido da sua descrição, é que ele era, diz o texto no versículo 46, que ele era cego e mendigo. Ele não tinha luz nos olhos e nem dinheiro no bolso. Ele estava entregue às trevas
e também entregue à miséria. E o que é um cego? É alguém que não sabe para onde vai. É alguém que é dependente muitas vezes. Mas este homem, por ser cego, não sabe para onde vai. Por ser mendigo, não tem para onde ir. E há um fato curioso aqui. Nós não temos registro de curas de cegos no Antigo Testamento. E há uma profecia, tanto em Isaías 29, quanto em Isaías 35, versículo 5, que a era messiânica viria com a cura dos cegos. O Messias abrindo os olhos aos cegos. E certamente este homem escutou essa mensagem. E ele certamente ouviu que Jesus Cristo tinha curado outros cegos antes dele. E ele compreendeu que estava ali a grande oportunidade da sua vida, e quando Jesus está passando por Jericó, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, ele era mendigo. Terceira coisa, Bartimeu não tinha nome. Mas como assim Bartimeu não tinha nome? A palavra Bartimeu vem do aramaico, que significa filho de Timeu. Você conhece gente assim que não é conhecida pelo nome, mas pelo pai que tem, pela mãe que tem? Ah, você é filho do fulano de tal? Ah, você é a filha da fulana de tal? Quando ele andava pelas ruas, ninguém sabia quem ele era. Ele não tinha importância. Ninguém lhe dava valor. Ninguém atribuía a ele significado real de vida. Apenas o conheciam como filho do senhor Timeu. E eu fico imaginando que este homem, além de ser cego e além de ser mendigo, ele tem uma autoestima achatada. Ele não tinha saúde, ele não tinha dinheiro e ele não tinha prestígio. Ele não tinha amor próprio, não tinha valor próprio. Certamente carregava não apenas a sua capa, certamente embaçada, encebada, mas ele também carregava uma alma ferida, a autoestima achatada, as emoções amassadas. Era este o quadro deste homem. Quarto lugar, este homem, diz o verso 46, que estava à margem do caminho. A margem do caminho significa alguém que está fora da chance, fora da oportunidade, fora do projeto. Ele não está indo para a festa, ele não está celebrando com o povo, ele não faz parte da caravana que vai celebrar, que vai festejar. Ele está escanteado. É alguém esquecido, é alguém descartado, é alguém que a sociedade já desistiu dele. Era assim que este homem, na verdade, se encontrava à margem do caminho, à margem da vida, à margem da oportunidade, à margem da atenção, à margem da vida, à margem da felicidade. Agora vamos ver o segundo ponto. A sua decisão por Cristo. Sua decisão por Cristo. Primeira coisa que você nota é que Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Isso é fantástico, irmãos. Ele buscou Jesus na hora certa. Versículo 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele buscou Jesus na hora certa? Ele buscou Jesus na hora certa porque Jesus estava passando por Jericó pela última vez na história. Jesus estava indo não para Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém. Até a cidade de Samaria não hospedou Jesus, porque liam no seu rosto que ele estava determinado a ir para Jerusalém. E aquele cego entendeu isso. De que ou ele agarrava aquela oportunidade, ou ele perdia a grande chance da vida. Ou ele clamava por misericórdia naquele dia, ou então ele estava fadado a ficar cego a vida inteira. Irmãos, na vida nós temos que aprender a otimizar e aproveitar as oportunidades de Deus. Porque elas podem ir embora. Nós poderemos chorar amargamente se nós não aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando, a oportunidade que Deus está nos dando. Segunda coisa, Bartimeu buscou a pessoa certa, filho de Davi. Notem vocês que este homem cego enxergou mais do que os sacerdotes. Este homem cego enxergou mais do que os escribas. Este homem cego enxergou mais do que os fariseus. Este homem cego enxergou mais do que os teólogos da sua nação, os escribas que examinavam a Bíblia, os sacerdotes que ministravam o culto, os fariseus que eram os principais agentes da religião ortodoxa de Israel, olharam para Jesus e não viram nele o filho de Davi, não viram nele o Messias, viram-no como um impostor que deviam perseguir e matar. Mas este homem cego, desprovido de luz nos olhos, tinha luz na alma, tinha luz no coração, tinha entendimento de espírito.
Notem vocês que ele chama Jesus de filho de Davi. E nesta verdade, esse título é o título messiânico. Ele entendeu o seguinte, que esse Jesus que está passando aí, eu só estou escutando o tropel da multidão, talvez eu só estou escutando o vozerio da multidão, mas esse Jesus que está passando aí, é o Messias esperado, é o prometido de Deus, é aquele que viria trazer salvação, é aquele que haveria de trazer libertação, é aquele que haveria de trazer luz para os cegos, é aquele que haveria de trazer esperança para a humanidade, e ele clama, porque ele entende que este era verdadeiramente o Filho de Deus, o filho de Davi. Mas notem vocês, que lá no versículo 40, ou melhor, no verso 51, ele usa uma outra expressão. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu ele, agora ele não diz filho de Davi, agora diz mestre, que eu torne a ver. E a palavra mestre aqui, não é simplesmente a palavra rabi. Esta palavra só aparece aqui e novamente lá em João capítulo 20, versículo 16, e só é usada por esse cego e por Maria, quando depois da ressurreição de Jesus disse, mestre, Rabone, que também pode ser traduzido por Senhor. Este homem compreende que ele está muito mais do que na frente de um grande líder, ou de um curandeiro, ou de alguém que tem poder, ele está diante do próprio Deus, do próprio Salvador da humanidade, ele tem compreensão acerca disso, foi por isso que Jesus disse, a tua fé te salvou, ele sabia diante de quem ele estava. Terceira coisa, Bartimeu buscou a Jesus com perseverança, olha o versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico impressionado com a colocação dele, porque ele demonstrou uma insubornável persistência. A multidão tentava abafar-lhe a voz, botaram uma mordaça nele. Eu fico a perguntar, por que é que a multidão queria que este homem se calasse? Quais seriam as razões? Quais seriam os motivos? E eu queria só, antes de responder esta pergunta, dizer o seguinte, que nós temos que ter muito cuidado com a voz do povo. Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é. Nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre a nossa posição como cristãos é de seguir o que a maioria pensa, que a maioria gosta ou que a maioria acha. Nesse caso, a multidão tentou impedir Zaqueu de ver a Jesus, nesta mesma cidade, nesta mesma ocasião. E a mesma multidão tenta impedir o cego de estar com Jesus. Tenta impedir Zaqueu de ver, tenta impedir Bartimeu de estar com Jesus. Se você ler lá em Atos, capítulo 27, você vai perceber lá que quando Paulo disse para as pessoas que estavam embarcando para Roma, olha, não é seguro fazermos esta viagem. Se nós viajarmos, nós vamos ter grandes prejuízos, não só do navio, não só da carga, mas também das pessoas. Diz a Bíblia que o capitão do navio não deu atenção ao que Paulo falava. E diz ainda o texto bíblico lá em Atos 27 que, consultando, a maioria foi da opinião de que eles deviam embarcar e sair para Roma. Ou seja, aquelas pessoas responsáveis pela viagem fizeram a consulta, a maioria ganhou. E então disseram, olha, não vamos atender o que Paulo está falando, esse cara não entende mar, ele pode entender um pouco de Bíblia, mas de navio entendemos nós, de mar entendemos nós, vamos seguir a voz do povo, vamos seguir a voz da maioria. E eles saíram e enfrentaram uma terrível borrasca, uma terrível tempestade, o navio se despedaçou, a carga se perdeu, e se não fora por providência de Deus, eles teriam todos perecido. Agora, por que a multidão quer calar este cego? Eu vou levantar 4 possibilidades. Primeiro, talvez eles tentaram calar Bartimeu porque eles estavam com pressa para ir para Jerusalém. A festa era a festa mais importante. A cidade estava profundamente agitada. Era a oportunidade de fazer compras, era a oportunidade de ver as coisas novas, era a oportunidade de reencontrar amigos, era a oportunidade de estar no templo, era a oportunidade de adorar na casa de Deus, e eles estavam entusiasmados com aquela caravana e com aquela caminhada. Ninguém podia detê-los no caminho com coisas de somenos. Segundo motivo, eu acho que eles deviam ter pensado o seguinte: quem é esse camarada? Um indigente, um mendigo, um cego,
que vai querer atrapalhar a caravana de Jesus com tanta gente querendo ouvi-lo? Ele não vai dar atenção para esse homem, então é melhor que ele cale, que ele se silencie, para que nós continuemos a ouvir as doces palavras de Jesus. Às vezes, até hoje, nós achamos que há pessoas mais importantes que outras. Nós achamos que algumas pessoas merecem mais que outras. Nós achamos que algumas pessoas devem ser tratadas com determinada deferência que outras. E eles foram preconceituosos com este cego, dando a ele um valor de uma pessoa indigna, de uma pessoa que não mereceria a atenção do Filho de Deus. Terceira razão, possivelmente algumas daquelas pessoas não estavam prontas a ouvir uma declaração pública da messianidade de Jesus, porque o cego está gritando a plenos pulmões exatamente a messianidade de Jesus, Filho de Davi. Está dizendo, tu és o Messias que a nação espera, tu és o Salvador que nós aguardamos, tem misericórdia de mim. A quarta razão, talvez porque tentaram calar Bartimeu, porque eles sabiam que aquela frase de Bartimeu, aquela evocação de Bartimeu, contrariava frontalmente a opinião das autoridades religiosas de Israel. E eles não queriam ficar em situação desconfortável com os seus líderes espirituais. Nós não sabemos qual desses motivos prevaleceu, mas o certo é que a multidão tentou, mas este homem não cedeu às pressões, ele continuou clamando e insistindo com Jesus. Quarto lugar, Bartimeu buscou Jesus com humildade. Notem vocês que ele não manifesta qualquer rancor, que ele não manifesta de estar sendo injustiçado pela sociedade, marginalizado pela sociedade. Ele não grita por direitos, ele não pede justiça, ele clama misericórdia. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. É esta atitude que cada um de nós precisa aproximar-se de Deus, como alguém carente, necessitado, absolutamente de mãos vazias. Mas irmãos, preste atenção. Quinto lugar, Bartimeu buscou Jesus com despreendimento. Note você no verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Primeiro, a capacidade deste homem de descartar talvez a única coisa valiosa que ele tinha na vida. Aquela capa era o seu guarda-roupa, aquela capa era o seu colchão, a sua cama, aquela capa era o seu agasalho, aquela capa era a sua confidente, aquela capa era tudo para aquele homem. Às vezes nós não damos valor a algumas coisas, outras pessoas dão muito. Olha para um mendigo na rua, ele se agarra com determinadas coisas que você jogaria no lixo, mas para ele é tudo que ele tem. Este homem lançou de si a capa dizendo, nada pode interceptar a minha ida urgente ao Senhor Jesus. Há pessoas que querem ir a Jesus, mas não lançam de si a capa. O jovem rico foi a Jesus, a pessoa certa, se ajoelhou, adorou, pediu, perguntou, ouviu a resposta, mas quando Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, distribui entre os pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. Diz a Bíblia que ele saiu triste, ele não teve coragem de lançar de si a sua capa. Agora notem vocês, que ele faz isso, numa coisa que para ele era preciosa, e ele abre mão. Mas mais outra coisa aqui, o texto diz que, lançando de si a capa, de um salto, foi ter com Jesus. Eu pergunto a você, você já viu o cego pular? Você já viu o cego saltar? Isso é contrário à psicologia do cego. Cego não pula, cego não salta, cego apalpa o terreno primeiro, para dar um passo. Me encanta essa questão deste moço cego ter pulado, ter saltado. Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, disse que fé é um salto no escuro. Bartimeu tem outro conceito de fé. Bartimeu diz que fé é um salto nos braços de Jesus. É um pulo para o encontro com o Filho de Deus. Eu acho isso magnífico. Champlin diz que Bartimeu deu um salto com a alma e não apenas com as pernas. Este salto de Bartimeu
Foi a prontidão dele de estar com Jesus, de encontrar-se com Jesus, de não adiar aquele encontro com Jesus. Mas notem vocês, em último lugar, sexto ponto aqui, Bartimeu buscou a Jesus com objetividade. Ele foi a Jesus. E Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Às vezes, quando as pessoas vão a Jesus, elas vão com outros motivos, com outros interesses, e com tantas coisas que nem sabem exatamente o que querem. Por isso Jesus Cristo perguntou para João e Tiago, quando foram fazer um pedido para ele, Jesus perguntou: que quereis que eu vos faça? Jesus perguntou para o paralítico lá em Betesda: queres ser curado? E agora Jesus pergunta para o Bartimeu: que queres que eu te faça? Ele não pede uma esmola, ele não pede uma casa para morar, ele não pede um asilo para passar a velhice dele, ele não pede uma gorjeta poupuda, ele vai direto no ponto: mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Ele precisava de luz, ele precisava de vida, e esta é uma questão fundamental. Talvez Jesus está perguntando hoje para você, para mim: que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade hoje? O que aflige a sua alma hoje? Qual é a carência do seu coração hoje? Se você ainda não teve um encontro real, pessoal, transformador com Jesus, você precisa pedir isso. Eu quero vida, quero salvação, eu quero perdão, eu quero luz. Mas talvez você já teve um encontro com Jesus e Ele ainda, na sua misericórdia e graça, pergunta a você nesta noite: o que é que você quer que eu faça na sua vida? Qual a sua necessidade? Qual o seu problema? Você está hoje aqui diante daquele que tem todo o poder. Irmãos, esta é uma dimensão do culto fundamental. Nós, quando chegamos à casa de Deus, nós não chegamos aqui apenas para receber uma instrução. Nós estamos aqui para encontrar a pessoa viva do Senhor Jesus. Aquele que age, aquele que intervém, aquele que responde oração, aquele que opera maravilhas ainda hoje. Nós não estamos aqui apenas para esticar nossa mente, apenas para juntar mais acervo de conhecimento. Nós estamos aqui para um encontro pessoal com o Rei da Glória. Que queres que eu te faça? Ele ainda hoje pode abastecer a nossa alma com as benesses da sua graça. Ele ainda hoje pode suprir as nossas carências. Ele ainda hoje pode trazer luz aos nossos olhos, alívio dos nossos fardos. Por isso eu chamo a sua atenção para o último ponto: a sua nova vida em Cristo. Veja o verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Eu fico maravilhado, irmãos, com a atitude de Jesus com aquele cego. Diz o texto que a multidão gritava para ele parar, para ele se calar. Diz a Bíblia: parou Jesus. Parou Jesus. Diz o texto que os seus discípulos o seguiam. E quem mais seguia? Uma numerosa multidão. É a pressa, é a urgência, é a corrida para a festa. Mas diz a Bíblia que num mundo que se agita, que corre, que caminha apressadamente, Jesus para. Jesus para quando há alguém necessitado. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o Senhor Jesus está atento a cada oração que você levanta a Ele junto ao trono da graça. Você não é apenas um número na massa, você não é um rosto sem nome, você não é uma pessoa que só é conhecido pelo nome do seu pai e da sua mãe. Deus conhece você, Ele sabe quem é você, Ele sabe do seu nome, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua necessidade, Ele para ouvir você. Parou Jesus e disse: chamai-o. Jesus quer um encontro com você. Não era apenas Bartimeu que queria encontrar-se com Jesus, é Jesus quem quer encontrar-se com ele. Aliás, a Bíblia diz assim: é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Quando você tem sede de Deus, foi porque Deus botou no seu coração essa sede. Quando você corre para Deus, é porque Deus já atraiu você com cordas de amor. Quando Bartimeu corre ao encontro de Jesus, é porque Jesus já clamava para este encontro com Bartimeu. É Ele quem nos chama. E agora Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E aí Jesus responde para ele o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Ponto. Por que Jesus disse isso para ele? Estava pedindo para ver. Aqui há duas coisas, irmãos, que eu fico profundamente impressionado. Bartimeu, mesmo sendo cego, ele enxergava mais do que as pessoas que estavam vendo. Ele enxergou em Jesus o Filho de Deus, o Messias, o Rabone, o Senhor.
Ele olhou para Jesus com os olhos da alma, com os olhos da fé. Há pessoas cegas que enxergam mais do que aquelas que têm 2 olhos. Fanny Crosby escreveu mais de 4.000 hinos. Cega, desde a infância. Essa mulher viu mais do que a maioria de nós. Este moço, Bartimeu, era cego, mas ele enxergava com os olhos da alma que ele estava não diante de um simples mestre da lei, ele estava diante do Salvador do mundo, do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Davi, do Filho de Deus. E então, Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. Seus olhos do entendimento estavam abertos. Louvado seja Deus por isso. E ele recebe a maior das dádivas, a maior das bênçãos, e recebe a salvação da sua vida, o perdão dos seus pecados. Nós estamos vendo hoje uma super ênfase nos milagres. Nós estamos vendo hoje as pessoas buscando o evangelho apenas para terem lucro, ou para terem saúde, ou para terem prosperidade, ou para terem benesses materiais. Você liga a televisão e os testemunhos que você ouve são esses. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu estou ganhando mais dinheiro, eu fui promovido, eu comprei mais isso, eu comprei mais aquilo, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. E não se mais prega a salvação. Já não se deseja mais a salvação como a maior das dádivas, como a pérola de grande valor, como o verdadeiro tesouro. Mas a maior necessidade deste homem não era de vista, não era de luz nos olhos. A maior necessidade deste homem era de luz na alma. Ele compreendeu que Jesus era o Salvador e ele recebeu dele o presente da vida eterna. A segunda coisa que Jesus fez por ele, Bartimeu foi curado por Cristo. Diz o texto no verso 52, que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver. Note você que a fé é um dom de Deus. Mas muitas vezes Jesus elogiou o recipiente por exercer esta fé que é dádiva de Deus. Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. Nós pecamos contra Deus quando não desenvolvemos uma fé mais robusta naquele que é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Nós deixamos de usufruir determinadas benesses espirituais por não crermos. Se creres, verás a glória de Deus. Seja feito segundo a tua fé. Tendes fé em Deus. Tudo o que pedirdes, em meu nome, o recebereis. Se 2 sobre a terra concordar sobre qualquer assunto, crendo que já recebestes, assim será convosco. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus sem fé. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E este homem creu. E este homem recebeu a cura e a salvação. Note você que no momento cegueira total, no outro seguinte, visão intacta. Ele foi curado total, imediata e definitivamente. Finalmente, Bartimeu foi guiado por Cristo. Versículo 52 diz: e seguia a Jesus estrada fora. Ele demonstra gratidão e ele demonstra verdadeira conversão. Ele não acabou de ser curado, agora eu vou voltar para a minha vida, vou curtir a vida, vou aproveitar a vida e vou usufruir tudo aquilo que eu não usufruí até hoje. Diz o texto que ele acabou de ser curado e engrossou a fileira daqueles que seguiam a Jesus estrada fora. E eu pergunto, para onde eles estavam indo? Para Atenas da filosofia? Para Roma do poder político? Não. Eles estavam indo para Jerusalém da cruz, para Jerusalém do Calvário, para Jerusalém da renúncia, para Jerusalém dos apupos, da gritaria, da zombaria, da multidão sangue sedenta que haveria de gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Este homem com isso está querendo dizer que ele abraça definitivamente o discipulado. Ele se torna um seguidor de Jesus. Nós somos desafiados a seguir a Jesus. Aqui não tem tapete vermelho, só Natã. Aqui é caminho eivado de espinho. Aqui é caminho estreito. Aqui é cruz para depois ter glória. Este homem entende isso.
E ele não segue a Jesus buscando benesses, buscando promoção, buscando glórias humanas. Ele segue Jesus com consciência de que está indo para a Jerusalém do sacrifício. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que Jesus está passando por aqui também. Há um hino do Inário Evangélico que infelizmente foi tirado do Inário Novo Cântico. Cristo vai hoje passar. Como eu gostava de cantar aquele hino. Cristo vai hoje passar. Este templo pode ser a Jericó. E Jesus está passando por aqui. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe como está cada um de nós. E você pode também erguer a Ele o seu clamor. Mas talvez Jesus vai passar por aqui, pela sua vida. E eu não sei se esta é mais uma das oportunidades ou se esta vai ser a última oportunidade. Não é sensato nem seguro você perder a oportunidade que Jesus está lhe dando. E eu concluo com um fato que marcou muito a minha vida. Nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 1989, eu estava pregando numa cruzada evangelística em Barra de São Francisco. Estava comigo lá pastor Josué Rodrigues, conduzindo os cânticos naquela cruzada. Eu me hospedei na casa do presbítero Samuel Cardoso, um amigo particular, pessoa muito especial e querida. E eu me recordo bem que na sexta-feira, o presbítero Samuel Cardoso, que é um fazendeiro na região, convidou todos os seus empregados que trabalhavam na lavoura, todos os seus amigos, parentes, para irem para a cruzada. Mas naquela sexta-feira, um sobrinho dele que foi convidado não atendeu o convite e foi para um baile. Durante a noite, bebeu o quanto pôde. Bem de manhã, retornou do baile bêbado. A sua mulher, esposa honrada, fiel, cristã, tinha saído bem cedo de casa para fazer a feira. E quando aquela mulher voltava da feira, aquele homem voltava do baile. E ele começou a provocar sua esposa, na frente da sua filha. E aquele homem, ainda sob o poder do álcool, pegou a sua arma, sacou da sua arma e atirou na sua mulher. Um único tiro, alvejou o coração dela e ela caiu morta, aos pés da filha de 7 anos de idade. Eu estava lá e vi um dos quadros mais horríveis da minha vida. Aquela criança desesperada, ao ver a mãe no caixão, a mãe daquela mulher inconsolável, a sogra, mãe do assassino, no quarto contíguo, chorando, desesperada, envergonhada, um quadro de opróbrio, de tristeza e dor. Naquela cruzada, dezenas de pessoas receberam a Cristo. Um dos frutos dessa cruzada é o pastor Ronildo, pastor da primeira igreja presbiteriana de São Mateus. Ele se converteu naquela cruzada. Como dezenas de outras pessoas se renderam a Cristo. E eu fiquei pensando no meu coração. Se aquele homem, em vez de ter ido ao baile, tivesse ido à cruzada na sexta-feira, sua mulher não estaria morta. A sua filha não estaria órfã de mãe. A sua mãe não estaria envergonhada. E ele não estaria com a culpa pesando sobre a sua alma. Tudo porque um homem deixou de aproveitar uma oportunidade na vida. Cristo vai hoje passar. E você também tem uma oportunidade. O que é que você vai fazer com ela? Aproveitá-la ou deixá-la passar? Se nós deixarmos a oportunidade passar, talvez será tarde demais. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que Deus nos mova o coração para aproveitarmos todas as oportunidades que Deus põe diante da nossa vida. Que seja assim para a glória do seu nome. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente orar comigo, se você deseja. Levante-se do seu lugar e venha. Nós estamos diante daquele que é o filho de Davi, daquele que é o Rabone, daquele que é o Senhor, daquele que é o Mestre, daquele que tem todo o poder, daquele que pode reverter situações humanamente impossíveis, daquele que pode nos valer nesta noite, nos restaurar nesta noite. Coloque a sua causa, irmão e irmã, diante de Deus. Você veio para aqui hoje, quem sabe trazendo uma necessidade específica, que você está pedindo a Deus uma solução, uma saída, uma resposta. Talvez você tenha encontrado vozes contrárias para dizer, não adianta, não tem mais jeito, agora é tarde demais, fica calado, não insista com essa causa não. Faça como Bartimeu, insista, continue clamando.
o Filho de Deus, aquele que governa os céus e a terra, ele para ouvir a sua voz, para escutar o seu clamor. Põe essa causa diante de Deus.